Mais uma reflexão, um tempo para conhecermos a vontade de Deus através das Escrituras. Bem-vindo a mais esta reflexão. O que nós temos que refletir é quem tem sido o Senhor de nossas vidas. Temos um outro rei? Esta é a questão. Ou nós temos agido simplesmente como religiosos e para defender os nossos interesses, nós declaramos, buscamos e o que temos eleito de fato é outro rei sobre nossas vidas? Outro Senhor? A situação que viveram os religiosos na época de Jesus e para preservar o interesse próprio declararam que César era o seu rei. E a gente precisa refletir sobre isso. Eles não investigaram acerca de Jesus, não olharam nas Escrituras para confirmar o que elas falavam e se de fato ele era o Senhor. Claro que a gente entende todo o processo, mas nós podemos estar agindo como estes religiosos, sendo omissos no nosso papel, na nossa responsabilidade, por não entendermos a vontade de Deus. E a gente lê isso lá em João 19, versículo 15. Eles, porém, clamavam, fora, fora, crucifica-o. Então Pilatos perguntou, devo crucificar o rei de vocês? Os principais sacerdotes responderam, não temos rei, senão César. E talvez o que nós temos feito é a mesma coisa que eles. Não que nós declaramos isto explicitamente, que Jesus não é o nosso Senhor, mas as nossas vidas traduzem isto de fato. Será que entendemos a obra de Cristo? Será que entendemos o que Ele fez por nós? Será que entendemos o plano e o propósito de Deus quanto à forma de viver, como devemos viver e por que devemos ser imitadores de Cristo? Nós precisamos entender isto, pois se não compreendermos, nós caminharemos numa direção totalmente diferente do que seja a vontade de Deus. Podemos não declarar como os religiosos fizeram para Pilatos, mas viveremos da mesma maneira. Nós não o elegemos como Senhor nem como Rei sobre nossas vidas. Por quê? Pela maneira como vivemos. E por que fazemos isso? Porque não entendemos, ou porque o que nós estamos buscando é simplesmente a preservação de nossos interesses, dos nossos desejos próprios, e não a compreensão da vontade de Deus. Jesus é Senhor, estabelecido por Deus, Senhor e nosso Salvador. Ele é responsável por nos reconciliar com o Pai. A sua oferta revela o amor do Pai, revela o compromisso com o Pai e com a vontade do Pai. Jesus veio para morrer em nosso lugar. Ele, naquela oferta na cruz, ele nos traz o perdão dos nossos pecados. Na sua ressurreição, ele nos justifica, nos renova, nos faz um novo ser, uma nova criatura, um ser espiritual. Ele nos faz isso que a gente precisa entender. Somos feitos à imagem de Cristo. Recebemos da natureza de Deus, nós somos coparticipantes dessa natureza. Mas mais do que isso, somos capacitados para viver como Cristo e rejeitarmos as paixões humanas. Esta é a obra de Deus em nosso favor. Cristo veio para nos fazer um novo ser, uma nova criatura, para nos colocar dentro da vontade de Deus, dentro do plano, do propósito, nos reconciliando, para que nós pudéssemos ser o ser humano pleno que Ele planejou. E Deus o constituiu Senhor sobre todas as coisas. Devemos a Ele nos submeter e viver segundo a sua vontade, reconhecendo o que nós precisamos fazer e nosso papel no mundo. Para entendermos isso, nós precisamos conhecer as Escrituras, porque nelas estão as palavras do Senhor. E a fé é decorrente de ouvirmos essa palavra, e à medida que ouvimos, compreendemos e aceitamos como palavra definitiva, nós cremos nisto, então isto nos leva a fazer e a viver segundo a vontade de Deus, fazendo as mesmas obras. E aí nós confirmamos, Cristo é Senhor sobre nossas vidas e Ele é o nosso Rei. Agora, se nós não vivemos segundo a vontade do Senhor, se não somos imitadores de Cristo
nas obras que fazemos, e a gente precisa entender que as obras são resultantes da maneira como nós nos relacionamos com as pessoas e como nós nos vemos diante e nosso papel e responsabilidade perante eles. Isso que a gente precisa entender. Nós somos tirados das trevas, transportados para o reino de Deus, para proclamarmos as virtudes de nosso Deus. Proclamarmos as virtudes é fazermos as mesmas obras que Cristo. E fazermos as mesmas obras que Cristo é revelarmos misericórdia, compaixão, o amor de Deus, a bondade de Deus, a longanimidade, a paciência. E isto é que nos faz imitadores de Cristo. E isto que nos mostra que nós somos submissos a Ele e reconhecemos Ele como Senhor de nossas vidas pelas suas palavras, pela vontade do Pai revelada a Ele, por intermédio dEle, e que nós precisamos compreender e entender para vivermos da mesma maneira. Buscar o conhecimento do Senhor é quando nós revelamos a vida eterna do Criador. E a gente precisa entender que é assim que confessamos que o único Rei de nossas vidas é o Senhor Jesus, e não buscamos os nossos interesses como fizeram esses religiosos. Nós reconhecemos isso, nos submetemos a isso, ou o que vivemos é uma religiosidade e o que defendemos são os nossos interesses e os nossos desejos e queremos impor às pessoas as nossas regras morais, sendo que nós mesmos não fazemos. A gente precisa ter este entendimento para vivermos a plenitude da vontade de Deus, para glorificarmos o seu nome e sermos expressão plena do que Ele é neste mundo. Que a gente possa crescer, amadurecer, buscar o conhecimento do Senhor para entendermos a sua vontade e para declararmos que o nosso Rei, o único Rei, e que vivemos submissos e reconhecemos como Senhor de nossas vidas, é quando nós vivemos a vontade plena do Senhor, sendo imitadores de Cristo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Gostou da reflexão? Compartilhe. Não deixe de ler as Escrituras. Medite para poder crescer no conhecimento e vontade de nosso Deus e nosso Pai, para que, conhecendo o Senhor, possa o revelar ao mundo.